Olá, sou o Ismael. Olá, meu nome é Cauã Diogo. Oi, sou a Monique. Olá, eu sou a Mina e hoje vamos falar sobre cultura escrita e cidadania. A liberdade de expressão é um princípio fundamental da democracia que também abrange o direito de buscar e de compartilhar informações. O que é liberdade de expressão? Apesar de aparecer em vários debates, o termo causa muita confusão. A Declaração Universal dos Direitos Humanos diz que todo ser humano tem o direito à liberdade de opinião e de expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações e ideias por qualquer meio, independente de fronteiras. Ou seja, serve para tudo. Mesa do bar, trabalho, escola, amigos. Já a Constituição Federal de 1988 aponta que é livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Na prática, como funciona? Durante as eleições agora de 2018, foram feitas denúncias de campanhas políticos partidárias em universidades brasileiras. Juízes eleitorais permitiram operações policiais nessas instituições e assim foram apreendidos HDs, computadores, manifestos e faixas contra o fascismo e a favor da democracia. Porém, 3 dias depois do segundo turno, o Supremo Tribunal Federal suspendeu os efeitos dessas ações judiciais e policiais. Os ministros entenderam que as ações foram ilegais por irem contra a liberdade de expressão. Pegou? E também contra a liberdade de ensino, reunião e autonomia dessas instituições universitárias. Então, o que é censura? Essa palavra censura ficou bem famosa, né? A gente já ouviu falar bastante dela nos últimos tempos e nos lembra a repressão durante a ditadura militar no nosso país, quando os artistas e a imprensa, e até pessoas comuns como nós, eram proibidos e impedidos de publicar conteúdos considerados subversivos por serem contrários ao governo. Mas com a Constituição de 1988, isso mudou. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. A professora Clarice Gross, coordenadora da Plataforma de Liberdade de Expressão e Democracia da FGV, reflete. Exemplos de censura seriam casos que restringem discurso de crítica contra autoridades ou personalidades públicas com base no fato de que o tom de discurso seria particularmente agressivo. Há consenso sobre a liberdade de expressão? Clarice aponta que o crime de racismo é muito bom para mostrar as diferentes interpretações do que é liberdade de expressão, os seus limites e o que é crime. Há formas distintas de interpretar o que é praticar, induzir ou incitar discriminação. Mas penso que há na cultura jurídica brasileira uma grande indefinição do sentido e escopo do direito de liberdade de expressão, de forma que não são claras as regras acerca do que pode ou não ser dito no debate público de ideias. Até onde vai a liberdade de expressão? Poder se expressar não significa de forma alguma que podemos ferir os direitos das outras pessoas. Afinal, devemos lembrar que são crimes a injúria, a difamação e a calúnia. Discurso de ódio é qualquer ato de comunicação que inferiorize ou incite ódio contra uma pessoa ou um grupo. Discurso de ódio e redes sociais. Os exemplos de ódio nas redes sociais estão cada vez mais nas telas dos computadores e smartphones. Mas, na verdade, esse discurso sempre existiu na sociedade. O que faltam são leis e punições para quem pratique esse tipo de agressão na internet. Bastam poucos minutos para se criar um post nas redes sociais e hoje, com o avanço da tecnologia, essa mensagem se espalha rapidamente. O problema é que a mesma ferramenta que ajuda a aproximar as pessoas também tem servido para propagar a violência.
Um dos casos recentes aconteceu na semana passada e envolveu uma família. Um pai usou o Facebook para mostrar sua indignação com a posição política adotada pela filha. Em poucos dias, o post já contava com mais de 14 mil compartilhamentos e muitos insultos. Nesta semana, outro caso que gerou repercussão foi o de uma influenciadora digital que resolveu ir para o altar sozinha depois que o noivo terminou com ela a um dia do casamento. Depois de postar as fotos e vídeos da cerimônia, a blogueira foi criticada nas redes sociais e cometeu suicídio. Quando a gente tem uma plataforma, como a plataforma virtual, a internet, um dispositivo que possibilita que essas fantasias, que de maneira geral vão ser reprimidas, que elas venham à tona, esse dispositivo torna visível aquilo que estava aí o tempo inteiro, né? O ódio, na verdade, ele nunca desapareceu. Ele não está aumentando. Coisa que às vezes as pessoas intimidadas por esse discurso de ódio, elas acabam entrando, fazendo parte do grupo para não ser vítima desse grupo. Então eu faço coro ao discurso de ódio para não ser vítima desse discurso de ódio. O discurso de ódio engloba todas as formas de expressão que propagam, incitam, promovem ou justificam o ódio racial, a xenofobia, a homofobia, o antissemitismo e a intolerância. Para quem é vítima, as consequências podem ser graves. O não reconhecimento, o não acolhimento, a pessoa ela se sente efetivamente fora do mundo, né? Que isso possa levar ao suicídio, à depressão. Na França, um projeto de lei já prevê que as redes sociais têm 24 horas para remover todo o conteúdo de discurso de ódio que for postado. É obrigatório disponibilizar ferramentas para permitir que os usuários denunciem conteúdos discriminatórios, medidas que ainda não chegaram ao Brasil. Quem é que vai decidir, vai determinar se aquilo é discurso de ódio ou não? Porque aí entra numa outra questão que é muito conversada, muito discutida também, que é a liberdade de expressão. Então você tem essas duas frentes aí, né, que entram em conflito e as pessoas não conseguem encontrar um denominador comum e talvez esse seja um dos fatores que levem a essa dificuldade de criar uma política pública para resolver, porque precisa definir essas coisas primeiro. Responsabilidades e impactos no convívio social. Convívio social nada mais é do que conseguir se relacionar com outras pessoas. Existem duas classificações: convívio primário e convívio secundário. Convívio primário: interações que construímos com nossos familiares e amigos, em que há vínculos afetivos. Convívio secundário está relacionado às relações que desenvolvemos no ambiente de trabalho e que geralmente não possuem vínculos afetivos. A seguir, a falta do convívio social.
Direito social e trabalhista. Direito social. Direito social é o direito que visa garantir aos indivíduos o exercício e usufruto de direitos fundamentais em condições de igualdade, para que tenham uma vida digna por meio da proteção e garantias dadas pelo Estado de Direito. Direitos sociais, a AGU explica. Os direitos sociais pertencem à segunda dimensão ou geração dos direitos fundamentais. Resumidamente, a primeira dimensão trata dos valores ligados à liberdade, são os direitos civis e políticos. A segunda, dos valores econômicos, sociais e culturais. Já a terceira dimensão trata da fraternidade, do desenvolvimento e do meio ambiente. E a quarta, dos direitos à democracia e à informação. De um lado, os direitos individuais de primeira dimensão servem para proporcionar liberdades aos indivíduos, limitando a atuação coercitiva do Estado. Do outro, os direitos sociais garantem uma compensação das desigualdades entre as pessoas. Assim, os direitos sociais não são mero poder de agir, como as liberdades públicas, mas são poderes de exigir. São também conhecidos como direitos de crédito, pois exigem uma atuação positiva do Estado na implementação da igualdade social, proporcionando melhor qualidade de vida, principalmente aos desamparados. Dessa forma, são também conhecidos como direitos prestacionais ou direitos a uma prestação. Por se tratarem de direitos fundamentais, têm uma aplicabilidade imediata. E no caso de omissão legislativa, é possível buscar a sua efetiva implementação através dos instrumentos da ação direta de inconstitucionalidade por omissão ou do mandado de injunção. No Brasil, a primeira Constituição a introduzir os direitos sociais foi a de 1934, influenciada pela Constituição Alemã de Weimar de 1919, que foi responsável pela introdução desse contexto social nas constituições. Já a Constituição Federal de 1988 traz um extenso rol de direitos fundamentais de segunda dimensão, principalmente no artigo 6º. A amplitude dos temas inscritos nesse dispositivo deixa claro que os direitos sociais não são apenas aqueles enumerados pelos artigos 7º, 8º, 9º, 10º e 11º da Constituição Federal. Eles podem ser principalmente localizados no título 8 da Constituição Federal, que trata da ordem social. Os direitos sociais podem ser dos trabalhadores ou do homem consumidor. Os direitos sociais do homem consumidor são os direitos à saúde, à educação, à segurança social, ao desenvolvimento intelectual, o igual acesso das crianças e adultos à instrução, à cultura e a garantia do desenvolvimento da família. Já os direitos sociais do homem trabalhador são aqueles relacionados ao salário, à constituição de liberdade sindical, às condições de trabalho, o direito de greve, entre outros. Se você quiser saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico, hashtag AGU Explica. Nos vemos no próximo vídeo. Direitos trabalhistas. É a área do direito especializada em regulamentar a relação entre trabalhador e empregador, por meio de princípios e normas jurídicas. Muitos jovens enfrentam dificuldades para se ingressar no mercado de trabalho pela falta de experiência.
gerando grandes impactos nos setores trabalhistas em torno do país. A Deise estuda publicidade. Desde que entrou na faculdade, há cerca de 3 anos, ela tenta arranjar um trabalho para ajudar o pai a pagar a mensalidade. É complicado. Muito não. Ou às vezes quer que eu com 21 anos tenha uma experiência de 5 anos em alguma coisa, então é difícil. Como se não bastasse a falta de experiência, os jovens ainda enfrentam a concorrência de profissionais qualificados que perderam seus empregos e estão dispostos a aceitar salários bem mais baixos para se recolocar. Não é à toa que a primeira carteira assinada do brasileiro vem cada vez mais tarde, só depois dos 28 anos. Antes da crise, entre 2006 e 2014, a idade média de entrada no mercado formal de trabalho girava em torno dos 25 anos. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas mostra que a população entre 15 e 29 anos tem 84% mais dificuldade de arrumar emprego do que pessoas de outras faixas etárias. E entre os jovens que conseguem uma colocação, 20% perdem o posto a cada ano, contra 13,5% do conjunto dos trabalhadores. Em 2011, 2012, 78% dos jovens achavam que podiam subir na vida através do trabalho, meritocracia. Hoje esse número caiu para 70%. No Peru, 97% dos jovens lá acreditam que vão subir na vida. Para quem segue na busca, cursos de qualificação e atividades voluntárias podem fazer a diferença no currículo. Outra dica dos especialistas: acionar a rede de contatos para conseguir uma indicação. Foi assim que a Rebeca, de 23 anos, arranjou o seu primeiro emprego. Ela foi indicada por uma amiga para trabalhar na área de reservas de um resort. A minha amiga falou, olha, eles querem uma experiência já. Aí eu falei, pô, mas como é que a gente vai ter experiência se eles não dão oportunidade para a gente ter experiência?